Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que temos história do Projeto REC. Nessa sessão a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento e a gente bate um papo a partir do conteúdo que integra aqui o acervo do SEDOC à Tarde. Hoje a gente está aqui com a professora Diane Brito, mas ela vai se apresentar melhor. Tudo bem, professora? Bom dia, Cleidiana, tudo bem? Bom Tudo dia. bem? Eu sou Diane Brito, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, socióloga e doutora em educação. Trabalho com políticas afirmativas no ensino superior e, em especial, permanência no ensino superior. E a gente vai conversar aqui sobre o Enem, né? O Enem está ali na porta, né? Então, os estudantes já estão aí em uma preparação contínua. Mas a gente vai conversar aqui sobre um período em que essa preparação era ainda mais desafiadora. Primeiro, a gente tinha poucas, né, universidades, inclusive pública, a gente tinha a UFBA, né, federal, do Sistema Público Federal, e do Sistema Estadual, né, tinha as outras, a UNEB, né, mas a UFBA era a aspiração de uma parte considerável, né? E para muita gente, inclusive, era um sonho muito distante. Ter que vir para Salvador, as concorrências altíssimas, né? E ainda tinha um outro problema, um vestibular por ano, né? Então, professora, claro, a gente saiu ali a Bahia ganhou outras universidades, como a universidade que a senhora atua, né? Que foi a segunda Universidade Federal aqui na Bahia, diferente, no sistema multicamp, né? Mas a gente também teve a implantação das chamadas ações afirmativas, com destaque para as cotas, né, para estudantes negras, negros, indígenas, quilombolas, no caso da UNEB, também transgêneros. Então, o que é que essas medidas auxiliaram esse novo, digamos assim, quadro das universidades? Então, a gente viveu exatamente isso, né? O bicho-papão do vestibular anual, e com poucas universidades, sobretudo poucas universidades federais no Brasil. E você destaca um elemento interessante, porque aquele período, se eu quisesse fazer vestibular para a Universidade Federal, sei, de Minas Gerais, eu precisava ter recurso para fazer o vestibular lá em Minas Gerais. Então, com a mudança desse sistema, com o Enem, por exemplo, a gente já começa a ter uma modificação. Eu faço o exame aqui mesmo na Bahia e, a partir dessa minha pontuação, eu posso escolher qualquer instituição em qualquer lugar do país, né? Bom, esse é um elemento importante. A partir de 2003, a gente tem também a implementação do processo de cotas, de reserva de vagas no ensino superior. Algumas universidades não trabalhavam com reserva de vagas, com cotas, mas trabalhavam com algum tipo de bonificação, por exemplo, se eu tivesse vindo da escola pública, né? Quando a gente chega em 2006, por exemplo, você tem um percentual importante de instituições públicas que já faziam algum tipo de política afirmativa para ingresso no ensino superior. Em 2012, a gente tem a Lei 2.711, que vai trazer as cotas nas universidades e nos institutos federais. Um pouco antes disso, a gente tem também o programa de expansão das universidades públicas, né? Você tem a criação de novas universidades e a ampliação dos campos dessas universidades. É o caso, como você bem lembrou, a UFRB com 18 anos, aí depois a gente tem Oeste da Bahia, né? A gente tem Sul da Bahia, enfim, a gente tem campos de outras universidades como Unilab e Univasf. Tudo isso traz uma mudança importante nesse cenário de acesso ao ensino superior público. A gente pode dizer que o ensino superior no Brasil começa a ter outra cara com a entrada de indígenas, de quilombolas, de negros e negras, de estudantes egressos das escolas públicas, de estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Enfim, isso é uma mudança que impacta a universidade, né? Precisa ter uma discussão nesse aspecto. Mas então, né, professora, esses alunos entraram. Mas e aí? A gente sabe que hoje a situação da permanência, né, nas faculdades, por inúmeros motivos, é uma coisa ainda muito complicada e que tem um caminho a percorrer. Quais são esses desafios assim atuais? Exatamente. Não basta ingressar, né? É Não vamos. preciso permanecer. Então, quais são os recursos disponíveis para a permanência desses estudantes? A gente, quando vai olhar o cenário de 2002, 2003, você tinha um conjunto de políticas, né, de permanência, e a gente está falando dos auxílios alimentação, auxílio à moradia, auxílio transporte, o auxílio para fazer cópia, né, do material, enfim. E
a quantidade de alunos que ingressam nas universidades e que dependem desse tipo de auxílio não é diretamente proporcional à quantidade Sim. de auxílios, né? Então a gente precisava ter uma ampliação dos restaurantes universitários, uma ampliação das residências e das vagas nessas residências. Enfim, a permanência é, de fato, um grande desafio a ser superado nas universidades brasileiras. O que a gente tem hoje, e que a gente não pode perder de vista? Nós temos ações chamadas de não institucionais, ações informais, que os coletivos estudantis têm feito, têm realizado, e que vão desde a divisão de material para ser trabalhado, a possibilidade de eu te abrigar na minha vaga da residência, da gente dividir a alimentação, da gente fazer percursos andando, porque não tem auxílio transporte para todo mundo. Enfim, essas estratégias que têm acontecido dentro dos coletivos estudantis têm permitido que muitos desses meninos e meninas permaneçam no ensino superior, mas nem de longe a gente espera que isso, mas que aconteçam efetivamente ações institucionais. Sim. Professora Diane, a gente tem visto a partir dessas das chegadas das universidades, a expansão da rede, né, digamos assim, de oferta. E, claro, os estudantes estudantes negros, né, indígenas, quilombolas, transgêneros, acessando cursos que antes era talvez uma coisa, até para o próprio sentimento do estudante, impossível, acessar medicina, acessar direito, né, as engenharias que eram essas ocupações mais tradicionais. Mas também a gente sabe, né, é um processo muito dinâmico da educação. Então, eu imagino que as universidades também, de certa forma, elas são transformadas com essas chegadas. O que é que a gente pode, assim, pontuar? O que é que a senhora pode pontuar do que mudou nas universidades, né? Eu digo entre técnicos, professoras, professores, né? O que é que talvez essas novas, né? Essas novas características trouxeram de transformações também para a universidade como instituição? Primeiro, é importante a gente chamar a atenção para o debate das políticas afirmativas. Se a gente faz uma retrospectiva lá para final dos anos 90, início dos anos 2000, a implementação dessas políticas nas universidades gerou um debate intenso. Não foi uma coisa pacífica, não. Não foi de jeito nenhum, de jeito nenhum. A sociedade brasileira se manifestava entre contrários e favoráveis à implementação de política de cotas, e no interior da universidade esse debate também estava posto. Foi muito intenso. Muito. Muitas pessoas eram favoráveis, muitas pessoas eram contrárias. Se acreditava, que os estudantes cotistas não iriam concluir seus cursos, se falava que os estudantes cotistas não teriam um bom desenvolvimento dentro da universidade por sua história de vida, de escola, enfim. O fato é que em 2003 a gente começa um processo de implementação dessas políticas e paralelo a isso, muitas pesquisas começaram a ser desenvolvidas no sentido de entender essas trajetórias, essas novas trajetórias. E todas as pesquisas falavam, que o desenvolvimento, o rendimento do estudante cotista era igual ou superior ao do seu colega egresso pelo sistema tradicional. A evasão entre os cotistas era igual ou muito inferior à dos estudantes ingressos pelo sistema tradicional. E aí, eu acho bem interessante tocar nesse aspecto, porque a gente está falando de um conjunto de jovens cujas histórias de família não estavam à universidade. Sim, muitos deles e delas, a mãe e o pai mal tinham educação básica. São geralmente os primeiros, né? Os primeiros a ingressar na universidade. E esse ingresso, ele tem um elemento simbólico muito importante. Então, evadir, abandonar, não é a alternativa. Né? Daí a gente vai sim encontrar trajetórias muito marcadas por dificuldades, por se virar, por se aquilombar, como muitos grupos terminam colocando, mas no sentido de permanecer. Porque quando esse menino ingressa, é a mãe que ingressou, é o pai que ingressou, é o avô, a avó. E aí você tem um segundo aspecto que eu queria destacar, Cleidiana, que é o fato dele também representar para outros meninos e outras meninas mais jovens a possibilidade. Né? Então hoje a gente observa nessas universidades não mais o primeiro, mas agora é o irmão, é a irmã, né? É a mãe, que a gente já tem observado essa chegada dos mais velhos na universidade muito impulsionada por essas entradas.
E aí você tem razão, a universidade ela precisou se repensar. E esse repensar tanto no sentido dessa permanência material, dos auxílios, né, mas se repensar também no sentido do currículo. Né? Esses jovens têm trazido para a universidade demandas. Então, que referencial teórico nos interessa também? Né? A gente não vai conhecer também a liderança quilombola, o que ela diz? E então a universidade precisou se rediscutir e se repensar nesse novo modelo. E assim, vale a gente ressaltar sempre, né, que inclusive era uma das histórias, né, não comprovadas que se tinha, a estudante cotista, o estudante cotista, ele não tem nenhum tipo de favorecimento, tá? O sistema de avaliação é o mesmo para as regras gerais, ele precisa alcançar a nota mínima. Então ele não é beneficiado, como muita gente pensa, né, com uma nota não, ele está no ponto de corte. Então, se o ponto de corte dos cursos foi 7, né, ele tem que ter 7. Exatamente. Né, e ele concorre com os cotistas, como ele, não com os não cotistas. E que muitas vezes é uma concorrência muito maior do que a outra. O ponto de corte às vezes é muito maior. O ponto de corte é muito maior. Isso, e também a gente percebe muito, né, a gente está no ambiente universitário, né, eu ensino, né, já tive a oportunidade das 3 esferas, digamos assim, estadual, federal e particulares também, e o que a gente observa é exatamente isso, né? As estudantes que vêm dessas trajetórias, né? Além de ensinar muito pra gente, ainda tem a questão exatamente disso, do esforço, né? Porque sabe o quanto foi difícil entrar chegar até naquilo ali. Exatamente. Né? E quanto foi difícil acessar aquela vaga. Né? Então, e chegar na universidade, a gente sabe, a universidade pública, né, ela tem uma outra demanda, né? E isso envolve muito esforço, muito estudo, né? A questão dos horários. E você chama a atenção, por exemplo, às estudantes. Então, quando a gente está tocando no aspecto permanência, falar da permanência para as mulheres é também uma outra discussão, porque as mulheres mães, por exemplo, né? E esse é um aspecto que a gente precisa notar, porque creche nas universidades, que é uma demanda histórica, ainda não é uma realidade, né? Algumas universidades até têm um recurso pequeno, mas de auxílio creche para que essas meninas possam utilizar, mas obviamente que não atende a todas. E aqui e ali a gente vai vendo como muitas delas precisam levar seu filho para a sala de aula, né? Assistir. E a pedagogia, assim, também em relação a quem está na docência, né? Porque é outra realidade. Então, é aquela realidade que a estudante, ela, na maioria dos casos, se sente confortável de levar, porque não vai, o professor não vai dizer, por favor, está atrapalhando. Pelo contrário, né? Eu vejo muito isso, os colegas acabarem ajudando a cuidar da criança durante o processo ali de educação e tal, né? Então, assim, é uma outra lição, assim, outras lições que a universidade... É um outro olhar para a universidade. Está aprendendo também, né? E é o tipo de coisa que, como você mesmo falou, né, muda. Como você imaginar 20, 30 anos atrás uma criança na sala de aula de uma faculdade? E é um tipo de comportamento, de pensamento que você acaba mudando na faculdade ao decorrer dos anos. Isso vai levando de geração para geração e isso muda totalmente o ambiente e em vários aspectos. Eu lembro que eu fiz uma entrevista uma vez com um aluno trans da universidade e ele falou que ele não sabia que era possível existir aquele tipo de ambiente. Que ele não esperava, primeiro ele não sabia que ele tinha vagas dedicadas apenas pensando nele. E quando ele entrou, ele não esperava aquele ambiente. Ele estava acostumado com um ambiente hostil e no primeiro dia, a primeira semana dele na faculdade, as pessoas chamando ele de ele, falando com ele normalmente, sem nenhum tipo de olhar que ele percebesse que era estranho. E ele falou, é uma coisa que eu literalmente me surpreendeu de diversas formas, porque não era algo que eu esperava. Eu descobri que minha vaga existia ali, mas eu não sabia que ia ser recebido daquela forma, não só pelos meus colegas, mas pelo todo o corpo docente. Então é algo assim que você vê que a gente está dando passinhos de formiga, mas a mudança já está aí. Já tem uma mudança. E inclusive no corpo docente, né? A gente tem professores indígenas, temos professores quilombolas, nós temos professoras trans, né? Professores trans, professores e professoras negros e negras. Óbvio que se eu penso na história da universidade no Brasil e o que a gente avançou nos últimos tempos, a gente ainda consegue dizer pelo nome, né? Quem é o professor indígena, quem é o professor quilombola, o que significa dizer que a gente ainda tem muito que caminhar. Mas, sem dúvida, essas presenças têm trazido uma transformação. Com certeza.
Professora Diane, a gente quer lhe agradecer muito, tá? Com sua agenda aí corrida, né? Conseguiu um tempinho aqui para conversar com a gente. Eu agradeço, muito bom participar desse momento. E é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.